mais importante. E isso é super real, né? A mais importante a gente sabe que não é. E eu concordo com isso. A gente sabe que tem família, que é mais importante, saúde, um propósito de vida, né? Todas essas coisas vêm antes. Mas se a gente parar para pensar, né? Se a gente viver até os 80 anos, por exemplo, a gente vai passar cerca de 25 a 30 anos trabalhando só para pagar boleto. Então, daí a gente pensa assim, se dinheiro não é importante, por que a gente passa um terço da nossa vida ali acordado trabalhando para ele, né? Por que eu trago esse assunto? Porque não é a questão assim se dinheiro é importante ou não é. A questão é quem que está no comando? Você hoje domina bem essa ferramenta que é o dinheiro? Para que ele serve hoje na sua vida? Você domina bem isso? Ou você vai ficar passando ali um terço da sua vida sendo dominado por ele? Então, são pontinhos ali que eu estou trazendo para a gente refletir sobre esse assunto. E hoje, se eu estou falando aqui, hoje eu sei que você é uma pessoa super competente, ou que você construiu uma carreira, ou que tem uma renda legal, ou aquela pessoa que sempre deu o seu melhor, né? Mas daí a gente entra num termo aqui que a gente até brinca no PND, que é o pobreza premium, né? Ah, Cris, o que é esse pobreza premium aí, né? Então, quando a gente usa esse termo, é mais assim, quando o seu custo de vida ele está subindo na mesma velocidade, ou às vezes até mais rápido do que a tua renda. Isso acontece com você hoje? Então, você recebe uma renda ali e, às vezes, as tuas despesas, ela acompanha ou, às vezes, ela ultrapassa, né? Exemplos, assim, você recebe, sei lá, um valor extra, aí vai lá e quita a dívida do passado. Ou você ganha uma promoção, vai lá e troca de carro. Ou você ganha um bônus e, de alguma forma, você aumenta a tua despesa fixa para ficar igual, ou muda para uma casa maior, enfim, N variáveis que a gente acaba fazendo para fazer esse nivelamento, né? Aí você olha assim, ah, parece que tá tudo bem ali. Mas, se a tua renda parasse hoje, por quantos dias você iria manter esse padrão de vida que você tem hoje? Então, quando a gente usa esse termo assim do pobre premium, né, é porque ele não é dono do dinheiro dele, ele só repassa o dinheiro dele, né? O dinheiro cai ali na conta, mas nem é dele, ele já tem destino, ele vai para o banco, ele vai para a escola das crianças, ele vai para o cartão de crédito, ele vai para o financiamento, enfim. E daí você tem que ir lá trabalhar os 30 dias para entregar todo o seu esforço na mão de outras pessoas e ficar no empatado, naquele 0 a 0, né? E aí eu trago agora, só para a gente iniciar a nossa aula, uma pergunta de reflexão. Se nada mudar, como que você vai estar financeiramente em dezembro desse ano? Então, se chegar em dezembro desse ano e nada mudar, você não tomar nenhuma atitude hoje, como que você vai estar em dezembro desse ano? Aí, essa pergunta, né, ela vem para reflexão, para a gente pensar, né, se a gente é dominado pelo dinheiro ou não, mas não é para a gente sentir culpa, né? Então, tem explicações científicas que eu acabo sempre comentando nas aulas, né? E amo comentar também sobre livros, enfim. E eu vou trazer aqui três estudos que falam um pouquinho sobre isso. O primeiro é a lei de Parkinson. Então, tem esse historiador que ele fez uma descoberta, que é a seguinte: a despesa ela sempre sobe até encontrar a receita. Já aconteceu isso na tua vida? Você estava num nível aqui, aí você fez um dinheiro a mais e automaticamente a tua despesa foi acompanhando? Então, nesse livro aqui, ele fala sobre isso, que se você não coloca uma trava intencional, você vai gastar tudo o que você ganha. Não importa se você ganha 5 mil por mês, não importa se é 50, não importa se é 500 mil reais. Você sempre vai acabar gastando exatamente o que você está recebendo, ou às vezes mais. E também mais um momento de reflexão, tenta lembrar, né, no teu passado aí, todo o dinheiro que já passou pela tua mão.
Quanto foi esse dinheiro que já passou ao longo dos anos pela sua mão e aonde que está hoje? Então, só para a gente perceber isso, né? Todo dinheiro que às vezes acaba entrando, ele acaba nivelando com as nossas despesas. Então, esse é um primeiro fato que a gente tem sobre o dinheiro. O segundo é a corrida dos ratos, que é bem famosa, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o livro do Pai Rico e Pai Pobre, e ele fala lá que é como se você estivesse correndo naquela rodinha do rato, né? Então, você fica correndo e você pode correr o mais rápido, que seria o trabalhar mais, a gente vai lá e trabalha mais, a roda gira mais rápido, que são os nossos gastos, mas a gente não sai do lugar. Então, a gente compra passivos, que é nossos boletos, nossas despesas, achando que é um investimento, achando que é um ativo, né? E um exemplo clássico disso são os carros, né? Então, quando a gente tem um carro, muitas pessoas acham que é um patrimônio, mas não é, ele é uma despesa, ele é um passivo. Então, essa é a segunda regrinha aí das finanças que a gente vê sobre essa corrida dos ratos. Às vezes a gente está nessa rodinha e não percebe. E o terceiro também que eu trouxe aqui, para a gente ter um pouquinho de conhecimento, é sobre a ilusão da riqueza, que também tem um livro que se chama Psicologia Financeira, né? E tem uma frase bem impactante que eu gosto bastante, que fala assim: riqueza é o que você não vê. Riqueza é o que você não vê. Então, o que seria isso? Riqueza é o dinheiro que não foi gasto. Então, se eu tenho um carro do ano ali na garagem, isso é gasto. É o dinheiro que já foi embora, né? E trazendo um exemplo aqui para vocês, um exemplo talvez ali, né? Uma pessoa que ela recebe, que ela tem um apartamento ou uma casa de 1 milhão, 1,5 milhão, e tem um carro lá de 500 mil reais. Enfim. E daí um outro exemplo ali de uma pessoa que ela tem uma casa lá de 600 mil e tem um carro lá de 100 mil reais. Só que é quitado. Então, o nosso primeiro exemplo A é financiado, tudo financiado. O nosso segundo exemplo é tudo quitado. Quem que tem o maior patrimônio? É quem já tem tudo quitado, aquele patrimônio real de 600 mil, e não aquele de 400 que a pessoa ali está pagando ainda todos os financiamentos. Por isso que a gente tem que cuidar com a ilusão de parcelamentos, de financiamentos, achando que tem algo, e no fim a gente só tem mais dívidas e não um patrimônio, né? E também tem muitos estudos que falam que as famílias brasileiras, infelizmente, estão cada vez mais endividadas, né? Pessoas que ganham 10 salários mínimos estão batendo recorde histórico de endividamento. E hoje também tem estudos falando que o Brasil atingiu 79,5% do maior nível de endividamento da história. Então, assim, para a gente ver, o PND, ele fala muito sobre comportamento, para a gente ver como o comportamento está ligado com o nosso endividamento também. Então, é um ponto de alerta para nós, né? E aí, quando a gente fala, né, nessa roda dos ratos, endividamento, financiamento, ou como está a minha vida financeira hoje, eu sei muito bem o que é estar nessa fase, nessa circunstância, né? Já passei por isso, e eu já vivi isso durante alguns anos, mas teve também uma época na minha vida que eu sonhava, eu até passava com meu pai numa rua lá e falava assim, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Aí consegui entrar nessa empresa, uma empresa bem estruturada, eu amava lá, fazia tudo o que gostava, tinha uma estrutura, tinha uma certa estabilidade. Era o que eu queria ali. Só que daí, quando a minha filhinha nasceu, virou a chavinha, e daí eu olhei assim, poxa, eu preciso de mais tempo para ficar com ela, e as minhas prioridades mudaram, né? Então, eu olhava para aquele trabalho assim e estava pensando, eu estou vendendo meu tempo de mãe aqui por dinheiro e a conta não está fechando hoje e eu precisava de uma mudança. E é aí que entra o poder de uma decisão corajosa, né? Por que eu estou trazendo a minha história hoje? Porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua história e cada um precisa de um momento de uma decisão corajosa, né? No decorrer da minha trajetória ali,
eu pedi a demissão para empreender, né? E eu não tinha nenhum único cliente em vista, assim, então eu estava correndo um risco muito grande, é, mas esse risco real, né, de continuar numa vida que não fazia mais sentido, para mim não era um bom risco. Então eu queria realmente correr esse outro risco do empreendedorismo. E daí a própria empresa que eu prestava serviço acabou me contratando, né? E eu passei ali a fazer tudo com liberdade geográfica e liberdade de tempo também. Então, eu trouxe um pouquinho rapidamente essa história minha para você pensar aí qual que é a sua circunstância hoje, porque do outro lado, né, a gente tem ali o medo, mas com o medo tá a vida que a gente quer viver também, né? Então a gente precisa de coragem para atravessar essa ponte. Às vezes a gente precisa ali, principalmente dessa qualidade, para a gente fazer toda essa transição e conseguir a vida que a gente quer, né? E essa decisão ela foi abrindo uma porta, mas foi organização e foi método que foi sustentando essa decisão. Então, por isso que a gente fala muito também sobre método. É necessário para a gente ter no nosso dia a dia, para a gente ter na nossa vida, para conseguir conquistar as coisas que a gente quer. Nessa jornada aí, a gente fundou a CSK, né? Atendi várias empresas ali. Só que daí teve um padrão que começou a me incomodar, né? Eu via muitas pessoas, bons profissionais, colegas, parceiros, fornecedores que comentavam sobre finanças comigo, que eles tinham muito sucesso na parte de trabalhar, de desenvolver bem, mas eles não tinham sucesso na vida pessoal. E, obviamente, não é falta de inteligência, não é falta de competência, muito menos de esforço, né? Era mais a questão de comportamento. Eu comecei, nesses 18 anos aí, eu comecei a ver essa parte de comportamento, né? Então, foi aí que eu decidi que queria ajudar as pessoas, muito mais pessoas, e não só as empresas. Por isso que nasceu o PND, que é o propósito no dinheiro, né? Para ajudar as pessoas a libertar a pessoa que gera o dinheiro ali, para ela saber direcionar para o que faz sentido para ela de verdade, né? E daí no PND, nessa junção ali né, desses 18 anos de experiência minha, mais a junção com o meu marido, que é da parte de programação, de TI, e que estuda finanças, investimentos há mais de 6 anos, né? Então a gente somou esses conhecimentos para formular alguns métodos, né? Para ajudar essas pessoas a organizar o financeiro delas. E daí eu vou trazer para vocês a nosso método, que são de 4 pilares. Esses 4 pilares, se vocês puderem anotar, depois a gente vai dar um material também de apoio para vocês, mas a gente vai explicar um pouquinho como que funciona esses 4 pilares. Por que que é necessário, Cris? Por que que você está falando desses 4 pilares? Sem esses 4 pilares na nossa vida financeira, não adianta, nossos resultados não vão ser 100% o que a gente quer. Então, é necessário ter esses 4 pilares. E o primeiro, a gente fala muito sobre a clareza. Você precisa saber para onde vai o seu dinheiro. E é sem julgamento, é só número, olhe os números. É tipo o GPS, sabe? O GPS não julga para onde você está indo ou para onde você foi, ele só está te localizando. Então, sem isso, você acaba navegando no escuro. A clareza é a mesma coisa. Você precisa saber quanto que entra e quanto que sai todos os meses. Você tem que ter essas informações, tem que ter esses números para análise. O segundo pilar é o propósito, né? Que é o nosso motor, assim, o seu porquê. Por que você quer isso? Para que você quer aquilo? O que te move? Se seu motivo ele for fraco, assim, eu tenho um porquê fraco, só pagar boleto ali, você vai parar no primeiro obstáculo. Então, o propósito é o que faz você continuar nos dias difíceis. Então, por que que eu tenho que ir lá anotar minhas despesas, por exemplo? Porque eu preciso de clareza para alcançar meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Sustentar minha família, ter uma reserva para o imprevisto, fazer uma viagem dos meus sonhos. Qual é o seu porquê? Qual é o seu propósito? É dormir tranquilo, sabendo que se acontecer alguma coisa eu tenho uma reserva? Qual é o teu propósito?
O terceiro é a constância, né? Então, a gente não fica só na base da motivação. Motivação, ela vem e vai embora bem rapidinho, né? Por isso que a gente precisa instalar travas comportamentais. A gente cria um ambiente onde você continua fazendo certo, mesmo quando você não está motivado. Então, precisa ter constância. Então, o foco é essencial para isso, né? E o quarto pilar é a blindagem, porque não adianta eu estruturar toda a minha casa aqui e acontecer um negócio que eu não estou blindando e tudo cair para água abaixo, né? Então a gente precisa construir, precisa proteger o que você construiu de você mesmo. Às vezes pode ser de impulso teu mesmo ou do próprio imprevisto, que pode ser externo, né? Então, esses são os quatro pilares. A gente precisa ter, né, clareza, propósito, constância, blindagem. E agora eu vou fazer uma entrega para vocês, que é de das coisas que a gente entrega para os nossos alunos mesmo, né? Então, vamos dar ali um presente para vocês, um bônus extra, que é uma entrega especial, que é o nosso protocolo PND. O que é esse protocolo? Ele é um modelo simples que vai mostrar para você em porcentagem quanto que faz sentido ir para cada área da sua vida. Contas, lazer, objetivos, investimentos, enfim. Por quê? Ele vai evitar que você viva no improviso todo mês. Sabe aquela angústia de todo mês entrar ali, meu Deus, de onde eu vou tirar dinheiro para pagar isso ou para fazer aquilo? Então, esse protocolo é justamente para tirar essa angústia de vocês. Tá. Aí tem ali as nossas porcentagens, conforme o slide. E o nosso protocolo é o seguinte: de tudo que você recebe, 60% deve ser destinado à sua existência e da sua família. O que seria isso, Cris? Moradia, mercado, saúde, transporte, escola dos filhos, é para existência. Então, a gente precisa cuidar muito com os nossos gastos fixos de existência. Eles precisam alcançar um teto de 60%. Aí, a gente vai para 10%, que é a nossa reserva da paz. O que é a nossa reserva da paz? Nossa aposentadoria, ou nossa liberdade financeira, alguma emergência que surja, né? E vamos deixar bem claro que emergência não é IPVA, não é IPTU, isso a gente sabe que vai ter todo mês, todo ano, né? Agora, sei lá, quebrar o braço ou outra coisa, isso é uma emergência. Então, ter esse valorzinho reservado para isso, para essa reserva de paz, 10% de toda a sua renda. Terceiro, seria o boleto dos meus sonhos, o boleto dos seus sonhos. 10% você destina para projetos grandes. Eu quero reformar minha casa, ou eu quero construir minha casa, eu quero comprar minha casa, ou quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem para o Nordeste, uma viagem para a Europa, enfim. Esse é aquele boleto dos seus sonhos que você vai pagar todo mês. Então, 10% da sua renda você destina a isso. Depois a gente tem o eu do hoje, porque todos nós precisamos viver o hoje também, não é só pensar no futuro, né? Senão a gente fica até frustrado e fica só guardando, guardando e não vive o presente. Então a gente tem ali, reserva 10% de tudo que você receber para lazer, para restaurante, para roupas, para mimos que você gosta, enfim, você vai lá, aproveita sem culpa aquilo que você gosta de fazer. E depois a gente tem ali duas vertentes, que é a 5%, é o acelerador, que seria investimento em você mesmo. Seja cursos, seja mentoria, seja livros, network, palestras, enfim. Separe 5% da sua renda para você crescer pessoalmente. Quanto mais você cresce, mais a sua conta bancária cresce também. Isso pode ter certeza. E 5% para mostrar a abundância para o seu cérebro. Ou seja, eu quero fazer doação, eu quero fazer um donativo,
eu quero dar presentes generosos para quem eu gosto, ajuda familiares, caridade, enfim. Aí você pega 5% do que você recebe e destina a isso. Esse é o nosso protocolo PND, aonde você vai pegar toda essa porcentagem e aos pouquinhos você vai direcionando a sua renda para isso. Eu sei que hoje não vai ser da noite para o dia que você vai fazer, então é aos poucos e com um método, certo? Para eu saber assim, tá, Cris, eu recebo X, mas hoje eu tô com tanto por cento na categoria tal e tanto tal, só que eu nem sei direito qual é o valor exato. Como que eu vou saber? A gente volta no primeiro pilar, que é a clareza. Então, para a gente ter clareza, a gente precisa de dados, a gente precisa de informação, e daí essa parte é onde o Kenny assume um pouquinho para explicar para vocês como que funciona. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, como a Cris explicou bem, né? A parte do comportamento, ela domina isso e passa para vocês, né? E a gente juntos aqui, a gente bolou tanto o método quanto as facilidades. Então, essa é a ideia que a gente traz para vocês, né? O como fazer e o porquê fazer, né? Como ela disse ali, o porquê. E para trazer, assim, facilidade no dia a dia, a gente desenvolveu um sistema próprio, a gente mesmo usa aqui em família, né? E os nossos alunos também têm disponível esse sistema. Então, só para dar uma pinceladinha, né, qual que é uma das facilidades que ele tem? A gente consegue fazer lançamentos, por exemplo, de um gasto diretamente pelo WhatsApp, e que é um aplicativo que a maioria, se não todos nós, já temos costume ali e praticidade de usar, né? E qual que é a ideia? É o primeiro pilar do PND, né? Que é a clareza. Então, sem a clareza, nada vem depois, no caso, né? Mesmo que a gente tenha o nosso porquê forte, a gente saiba por que a gente quer, mas a gente não tem clareza dos números, a gente só acha, né? A gente acha que está bem nas finanças, ou acha que gastou pouco ou muito, mas esse achar, ele muitas vezes engana, né? Ele vai no sentimento só, e quem fala a verdade é sempre os números. Então, o sistema PND, ele vem para esse objetivo. Então, ele tem essa facilidade, né, para você tanto registrar como consultar o teu saldo do mês, o saldo de algum período, por exemplo, como eu separei aqui uma tela só para mostrar para vocês como que fica isso depois, né? Então, depois que você está lançando ali no dia a dia os seus gastos, depois você consegue olhar exatamente qual categoria que você tem gasto mais, como que está a tua evolução de saldo, né? Você tá no vermelho ou tá sobrando dinheiro, né? Então, o sistema, ele vem para facilitar. A gente trouxe até algumas novidades nas últimas semanas, né? Para você, por exemplo, aqui tem várias pessoas, né? Alguns já tentaram usar planilha, a gente sabe, né? Outros já tentaram usar aplicativos mesmo, né? Os sistemas, alguns usam hoje, ou alguns até anotam, às vezes, os gastos no papel mesmo. Tem várias formas de fazer, né? E o nosso sistema, ele vem justamente para isso, né? Se você já tentou e não deu certo, né? Alguma desses métodos, com certeza vai ser fácil para você usar o sistema, e a gente não vai só te entregar, assim, usa, né, um login e uma senha. A gente quer realmente que dê certo, né, que você use e isso faça diferença na sua vida. Então, aqui, eu com a minha esposa Cris, a gente se compromete a te ajudar nesse início, né, para você que não tem esse costume, não tem esse hábito, ou já tentou algo e não deu certo. Então, o que a gente vai fazer, né? O sistema, para vocês que estão na aula aqui, até agora, né, e para o pessoal que entrou no grupo da aula também, a gente vai disponibilizar um período gratuito para vocês usarem. Então, vão ser 3 meses, né, que vocês podem usar o sistema. E se vocês quiserem, quem de vocês quiser, pode entrar em contato comigo no suporte ali do PND, e eu conecto com você
e mostro como funciona o sistema, e se você quiser, até os primeiros lançamentos a gente pode fazer junto, né? Então, o sistema, ele tem essa facilidade do WhatsApp e também tem, por exemplo, importação de extrato do teu banco, automático, né? Extrato de fatura de cartão, se você usa, né? Para automatizar esses lançamentos, porque às vezes é muito, né? Você vai pegar lá um mês inteiro, os últimos 3 meses, é muita coisa, mas a gente vai acompanhar vocês, se assim vocês desejarem, nesse início, justamente para dar esse start, né? Para ser o primeiro passo para vocês conseguirem atingir os objetivos financeiros de vocês, tá bom? Então, a ideia do sistema é, assim, eliminar o esquecimento e, às vezes, até a preguiça que a gente tem, né? De fazer esse controle e esses lançamentos, né? Então, é tudo feito para facilitar. E nisso até vai um exercício mental, né? Por exemplo, hoje, você sabe exatamente qual que é o valor da fatura do teu cartão, por exemplo? Você sabe quanto que veio o IPVA do seu carro e quando que tem que pagar? Então, são alguns exercícios de clareza que a gente pode fazer, né? Que às vezes no dia a dia, a gente está trabalhando e fazendo as coisas, a gente não para pensar, né? E é onde muitas decisões a gente toma sem clareza e que acaba assim, não permitindo que a gente realize aquilo que a gente realmente quer, né? Mas sim que a gente fica só no dia a dia, né? Gastando, às vezes, com poucas coisas, gastos pequenos, né? E aí depois você vai ver aquele objetivo maior que você tinha, ele ficou para depois, né? Para depois, para depois. E não é isso que a gente quer. A gente quer ajudar vocês a colocar um fim nesse ciclo, né? E realmente começar a direcionar o dinheiro de vocês para onde vocês querem, né? O seu propósito mesmo, e não para coisas que você nem está percebendo no caso. É, Então, deixa eu voltar aqui. Então, assim, ó, a gente fala muito sobre a clareza, que é o primeiro pilar, porque não tem, gente, não adianta. Olha, eu tô 18 anos nessa trajetória, tanto de gestão financeira empresarial, quanto de pessoa física, nós, pessoalmente, outras pessoas que já ajudamos, não tem como você alcançar muitos objetivos maiores, se você não tiver clareza, você precisa disso, porque às vezes você pode até conseguir algumas coisas, mas a um preço, a um custo muito alto de estresse, de ansiedade, de dívida. Então, é bom a gente, nessa primeira aula, fazer esse nivelamento dessa clareza, sabe? Da importância de você anotar, de você ter essa informação para depois você saber o que fazer com ela. Então, tá. A gente falou de propósito aqui, falou, né, sobre o que fazer com o nosso dinheiro. Na teoria, é tudo bem bonito, mas eu queria mostrar para vocês o que acontece quando a gente aplica. Por isso, hoje, a gente convidou a nossa mentorada da nossa última turma, que é a Camila, para entrar aqui com a gente. E ela não vai contar uma história do passado, ela tá de mala pronta para viver o propósito dela amanhã. Vocês não têm noção. Aí eu queria chamar aqui a Cami, então, seja bem-vinda, Cami. Eu vou Obrigada. fazer, mas eu vou fazer outra perguntinha só para vocês verem como é que foi com ela essa trajetória, tá? Então, assim, Cami, como que era a tua relação antes com o dinheiro? Você sentia que trabalhava ali para quê? Então, eu trabalhava para pagar os boletos e a fatura do cartão. O dinheiro mal entrava e já saía da conta, assim. Aí eu ia ver no final das contas, eu nem sabia com o que eu tinha gastado. Eu achava também que nunca ia conseguir guardar dinheiro, que eu tinha vários objetivos e era impossível. Tipo, eu só ia conseguir depois que eu quitasse minhas dívidas, mas sempre tinha dívidas. Uhum. E muita gente passa por isso também, né? Mas daí você me contou que vai viajar amanhã para um voluntariado. Como que o método do PND te ajudou a priorizar isso financeiramente? Como que foi para você?
Então, ainda não caiu a ficha, né? Em menos de 3 meses, eu fiz um dinheiro para uma viagem que eu nem imaginava, né? É, já daqui poucas horas estou saindo para o aeroporto. Então, esse foi meu primeiro grande objetivo. E sempre que caía um valor, eu me pagava primeiro. Eu colocava no papel, e isso faz toda a diferença. E também eu pensava muito antes de gastar. Ótimo, muito bom. Por isso que a gente fala muito do boleto dos sonhos, né? Então, se pague primeiro, pague seus boletos dos sonhos para você realizar as coisas que quer, né? Aí outra perguntinha assim, ó, para você, foi muito difícil assim substituir os teus gastos supérfluos ali para bancar a tua viagem? Como é que foi? Eu não vou dizer que eu fiz boas escolhas todas as vezes. Ainda, mesmo nesse período aí, é tudo tentativa e erro, né? Fiz algumas escolhas erradas ainda. Mas o índice de ação errada que eu, tipo, decisões, né, de coisas supérfluas, sem pensar muito, foi bem menor. E é tudo um treino da nossa mente, né? Daí eu comecei a aprender a fazer escolhas, também não me culpava, né? Seguir em frente, não desistia. Porque às vezes a gente pega e desiste, né? Tipo, ah, não consegui, ah, vou desistir. Não. Fazia essas trocas e foi dando certo, né? Valeu cada centavo aí. É porque, na verdade, a gente fala muito também do propósito, né? Então, quando a gente tem um propósito forte, igual é o teu, aí a escolha de você fazer algumas substituições não fica tão difícil e fica mais vivo na mente também, né? Para correr atrás daquele objetivo. E só para a gente finalizar aí, qual que é a sensação, friozinho na barriga, que vai embarcar amanhã, sabendo que você está com tudo no comando, está tudo engatilhado, suas coisas financeiras, como é que tá? Bem em paz, é bem surreal isso. Eu tô indo com a passagem, com o hotel pago, tô bem tranquila. Também é, foi justamente no período que eu estava na mentoria, então aí eu tinha minha caixinha, e aí eu tirar o dinheiro daquela caixinha para cumprir o meu objetivo foi recompensador, né? E aí, a partir de amanhã, eu vou ver todo esse meu esforço desses últimos 3 meses, né? Vou ver meu dinheiro, onde ele vai me levar. Que eu vou a mais de 3.000 quilômetros daqui onde eu tô, para aproveitar um pouco, fazer um voluntário e também aproveitar a praia. Ainda vai ter trabalho e descanso, né? Então, do PND, é, talvez eu não tivesse essa oportunidade ou não achasse que seria possível, né? Achasse de ficasse postergando, tipo, ah, eu não tenho dinheiro agora, não consigo. Ou, ah, eu vou esperar, igual eu comentei, né? Vou esperar é, quitar minhas dívidas, e às vezes não é bem assim, né? Ah, que legal, obrigada, Cami, pela participação aí. Boa viagem, aproveite bastante, você merece. Obrigada. E por que que a gente trouxe, né, o caso da Camila aqui? Para a gente ver, assim, que o dinheiro que ela está fazendo é o mesmo, mas o que que mudou foi a intencionalidade, né? Então, ela trocou ali alguns prazeres que a gente esquece, que a gente nem lembra para onde gastou, para uma memória eterna, né? Então, é por isso que a gente traz esse método do PND ali, para vocês serem intencionais no dinheiro. Não só assim, ah, eu trabalho, eu gasto, e depois eu tenho que trabalhar de novo para cobrir o gasto, e enfim, né? Para a gente ser intencional, para a gente viver a vida da forma que a gente quer. E daí, aqui, para a gente ir mais para a etapa final da aula, né? A gente comentou sobre o sistema que o Kenny criou ali, ele dá toda aquela clareza que é o nosso pilar um, né? E isso é vital, a gente precisa saber dos nossos números, né? Mas a gente precisa também ter um propósito, então a gente precisa ter um objetivo, porque se a gente não tiver, isso vai ser meio torturante, você ter que anotar e você nem sabe, você vai ver lá que está, às vezes, gastando mal, vai ficar triste e não vai mudar nada, né? Então, para a gente ativar outros pilares, que é o propósito, a constância, a blindagem, aí você precisa vencer um inimigo que se chama a inércia ou a estagnação, né? Então, a gente precisa disso. E a gente sabe que
quando a gente vai mudar um comportamento, a gente viveu a vida inteira fazendo a mesma coisa. Para a gente vencer esse comportamento sozinho é muito mais difícil, né? O nosso cérebro, ele é programado ali para a lei do menor esforço, ele não quer pensar, né? Ele só quer, gasta ali no automático. Também a gente tem influências externas, né? O marketing foi programado para fazer a gente comprar cada vez mais, para o consumo, né? Então, a gente sabe que é uma luta constante e que tentar, às vezes, fazer sozinho, vendo um vídeo na internet, no YouTube e tal, é um caminho muito mais longo e que a gente acaba cometendo mais erros, né? Então, aqui a gente se reuniu, ficou pensando como que a gente poderia ajudar cada vez mais vocês, é, com dicas de finanças, ou talvez aulas, né, de finanças, ou um acompanhamento pessoal, ou um sistema que vai facilitar a vida ali para ter aquele controle verdadeiro, né, das finanças. E a gente concluiu que cada um tem um contexto e está num momento diferente, então a gente precisa ter soluções para cada momento de cada pessoa, né? Então, deixa eu até passar aqui o nosso slide. A gente faz até uma analogia, né? Uma analogia ali, que para a gente ter que atravessar, às vezes, um lugar ali, a gente tem, às vezes, duas escolhas, né? Ou analogia ali do médico, né? Então, a primeira, que a maioria faz é a automedicação, né? A automedicação, a gente segue uma dica ali solta, baixa uma planilha gratuita que às vezes tem na internet, vê algum método toda semana ali, e isso funciona e traz, às vezes, um alívio rápido, só que quando você percebe que o problema ele continua, a gente tem uma segunda opção, que é a intervenção guiada, né? Então, quando a gente vê ali que a situação tá mais séria, que a gente está ali na UTI crítica financeira, né? E a gente precisa de uma direção para que a gente consiga sair dessa situação, né? Então, a gente não fica dando só diquinhas aqui, a gente tem um método, acompanha e olha para a realidade junto com você, porque dói muito menos a gente fazer só de uma vez ali do que ficar passando a vida inteira tentando se organizar sozinha, né? E até a gente comenta assim que a verdade é que muita gente nunca parou nem 30 minutos ali para decidir qual seria o papel do dinheiro, e qual papel ele precisa cumprir na própria vida da pessoa, né? Então, isso é bem importante. E aí, para a gente encerrar, a gente falou, né, sobre clareza. Então, a gente não vai deixar vocês saírem daqui, de mãos vazias, né? Então, para todo mundo que está aqui na sala, está lá no grupo, a gente vai liberar, né? O Kenny comentou dos 3 meses de acesso gratuito do sistema. É um presente para vocês, porque a gente sabe que hoje tem, às vezes, algumas planilhas que são mais difíceis de usar e são gratuitas, e tem as pagas também, enfim. O nosso sistema a gente fez justamente para facilitar o dia a dia, e porque é uma coisa, assim, que a gente sabe que culturalmente as pessoas não têm o hábito de fazer, então a gente quer deixar o mais fácil possível, porque é um requisito, não adianta, é um requisito, né? Então a gente vai dar esse presente, né? E daí também, além do presente, do sistema, do Kenny ajudar também a entrar ali, né, a ensinar vocês como que faz, né, além dessa ferramenta, a gente tem um compromisso com vocês, né, então, se você usar a ferramenta ali durante 30 dias, bonitinho, ao fazer todos os seus lançamentos durante um mês, no final desse mês, eu pessoalmente vou analisar os seus números. Não vou analisar seus gastos, mesmo que a gente não tenha essa informação. A gente vai ter o que você trazer para nós, que seria aquela pizzinha lá, sabe? Das porcentagens. E daí, nisso, eu consigo direcionar e dar uma ajuda para vocês, fazer um diagnóstico de como que está o teu mês e te dar sugestões práticas ali do que você pode ajustar. Porque a gente confia muito nesse processo, então a gente sabe que se você fizer bonitinho ali os 30 dias, a gente consegue dar um diagnóstico para vocês, para ajudar vocês. E você pode pegar esse presente, começar teus 30 dias lá, ter essa análise, mas se você sente também
que não pode, né, perder tempo ali, que você já tem clareza, mas precisa de uma ajuda agora, a gente também vai abrir uma oportunidade para quem quer acelerar, que é um segundo presente. Então, para quem resolver isso essa semana aqui, a gente vai abrir uma sessão de diagnóstico individual, né? Então, nessa sessão, a gente vai olhar o teu cenário hoje, a gente vai entender o seu momento, quais são os seus objetivos, e te dar um mapa ali de onde você deve focar a tua energia agora. E vai incluir, então, uma organização do cenário atual, uma direção ali do que vocês podem fazer, e alguns pontos de blindagem, como que vocês podem se blindar aí financeiramente. Então, você vai sair dessa sessão com uma direção mais clara, independente de qualquer coisa, porque a gente quer muito ajudar vocês. Então, a gente falou dos pilares, a gente sabe que tem muitas outras coisas ainda que dá para agregar, que dá para acelerar o processo, mas de início, o que a gente vai deixar, então, de presente para vocês, além do conteúdo do material que a gente vai mandar depois, é o acesso ao sistema para vocês começarem a ter o hábito, criar o hábito das anotações, e também esse diagnóstico para a gente olhar depois os números, não minuciosamente, não vai ser aberto, né, o financeiro de vocês, mas a gente consegue ali ter uma noção para dar um direcionamento para o que vocês precisam aí fazer durante esse ano de 2026, tá bom? Então, o link, amanhã a gente vai mandar no grupo o link do assistente financeiro, que é o sistema, né? E o link do diagnóstico, da sessão de diagnóstico também, a gente vai colocar ali no chat depois. Mas são vagas limitadas, né? Porque é o tempo da gente que a gente vai estar oferecendo aí, então são vagas limitadas. Aí, se você quiser começar 2026, como dizem, com o pé direito nas finanças, entra ali no link e preenche, que a gente vai ter muito prazer em ajudar vocês, tá bom? Então, eu queria agradecer o tempo, a companhia de vocês, queria agradecer todo esse momento aqui. Aí a gente vai abrir, se vocês tiverem alguma dúvida, tanto do material quanto dos presentes que a gente está deixando, aí fiquem à vontade também, que a gente vai tirar as dúvidas também, tá bom? Muito obrigada, pessoal. É isto.